Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa virada do TOEFL IBT. Feliz de estar com vocês aqui essa noite. Confesso que estou com aquele friozinho assim na barriga. Tem um tempo que a gente não faz eventos desse tipo, mas estou bem animada para tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre o TOEFL IBT. A virada do ano está chegando aí, mas junto com a virada do ano a gente tem novidade. A prova do TOEFL IBT vai mudar completamente e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Se quem estiver assistindo puder mandar uma mensagem no chat, alguma coisa assim, só para confirmar que vocês estão me ouvindo, seria ótimo, tá? Imagina eu ficar falando aqui, começar a passar conteúdo para vocês e vocês não estarem me ouvindo. Só confirma aí para mim. Estão me ouvindo bem? Manda um sim, ok, certo no chat para a gente poder começar. Tô de olho aqui no chat, fiquem à vontade para mandar todas as dúvidas durante o evento. Esse evento é ao vivo, justamente para que você possa interagir, tenha a oportunidade de tirar suas dúvidas. Eu sei que são muitas mudanças que vão acontecer na prova. Não sei em que momento da sua preparação você está, se você já está se preparando, se ainda não, se está esperando, né, essa aula de hoje para iniciar a sua preparação. Então, fique muito, muito, muito à vontade para poder enviar todas as suas dúvidas, tá bom? Olha só, o que a gente vai falar hoje, então, né? A gente vai falar sobre o novo TOEFL. Eu nem gosto, inclusive, de falar sobre mudanças do TOEFL, porque as mudanças não são poucas, realmente vai transformar a prova por completo. Então, para mim, na minha humilde visão, a gente está falando de um novo TOEFL, de uma nova visão da prova. Nova estrutura, novo tempo de realização, tipo de questão, vai mudar tudo. Então, a gente vai falar o que é que vai mudar no TOEFL IBT em 2026, a partir de 2026. Creio eu que essa mudança aí vai ficar em vigor por um bom tempo. E a gente vai falar também como estudar para a prova certa neste momento de transição. Então, só para contextualizar você, olha só, não é a primeira vez que o TOEFL IBT sofre mudanças. O TOEFL é uma prova que já tem mais ou menos 60 anos, 61, 62, então assim, é uma prova com uma longa história aí. Por muito tempo ela permaneceu igual. As últimas duas mudanças que nós tivemos foram em 2019. Então, 2019, eles implementaram o My Best Score. Eu não sei se você já ouviu falar sobre My Best Score. Então, basicamente, caso você tenha realizado o TOEFL IBT mais de uma vez ao longo de 2 anos, eles reúnem os seus melhores resultados de cada uma das sessões e isso é considerado My Best Score. Então, eles selecionam suas pontuações mais altas em cada uma das sessões e geram esse resultado que é o My Best Score. Essa mudança foi implementada em 2019. Mas depois disso, em 2023, até bem recente, né, agosto de 2023, eles fizeram mais algumas alterações na prova. Mexeram ali um pouquinho, né, no conteúdo, no tempo de prova, no ritmo de prova. Então, fizeram algumas mudanças, mas agora nós fomos surpreendidos por esse anúncio de mudança esse ano, que aconteceu em maio. Então, dia 29 de maio, a ETS, que é a empresa internacional responsável pela criação da prova do TOEFL e de toda a família de provas TOEFL, porque, afinal de contas, TOEFL não é uma prova só. Neste evento, especificamente, nós estamos falando do TOEFL IBT, mas existem outras 4 provas com o nome de TOEFL. Nós temos TOEFL ITP, TOEFL Essentials, Junior e Primary. Então, no total, são 5 provas que têm esse nome de TOEFL. É uma família. Todas essas provas são criadas pela ETS, mas neste evento especificamente, nós estamos falando sobre o TOEFL IBT.
Inclusive, é importante trazer essa informação aqui, porque desde que eu comecei a falar um pouco, tanto no Insta quanto aqui no YouTube, sobre essas mudanças da prova, tenho recebido algumas dúvidas se as outras provas também sofrerão mudanças. Ontem mesmo eu recebi mensagem de uma aluna que está se preparando para o TOEFL ITP e ela perguntou: vai ter mudança no TOEFL ITP também? Então, assim, a princípio, as mudanças anunciadas, elas são somente para o TOEFL IBT. Então, se você vai fazer o ITP, por exemplo, não tem necessidade de se preocupar, tá? Então, exclusivamente neste evento, nós estamos falando sobre o TOEFL IBT, tá bom? Então, quando, né, a gente recebe esse anúncio de mudança, isso gera uma certa tensão, porque existe um momento de transição. O que seria esse momento de transição? A prova está passando por uma transformação. E você que vai realizar essa prova precisa estar ciente se você vai realizar a prova no formato atual, antigo, digamos assim, ou se você vai já realizar a prova no formato novo. Então, assim, é comum surgir esse tipo de dúvida, tá? E para que você não fique com dúvida, eu preparei essa aula. Então, a gente vai entender primeiro, né? A gente está falando de virada. Então, primeiro a gente vai falar de como está o formato atual da prova, caso você ainda vá fazer a prova antes da mudança, e aí a gente vai falar como vai ficar traçando esse comparativo. E a gente vai falar também sobre a nova pontuação, materiais, preparação, tudo que você precisa para realmente sair na frente preparado para essa prova, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com você a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Espero que estejam todos me ouvindo muito bem. Qualquer problema com áudio, qualquer coisa, mandem mensagem no chat que eu tô de olho, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu já vou dar um zoom aqui, ó. Ó, acho que está compartilhando a tela errada com vocês. Não, vamos voltar aqui. Agora sim a gente está compartilhando a tela certa. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é esse período de transição. Então, neste momento, nós ainda estamos realizando o formato atual da prova, que é esse formato que entrou em vigor ali em 2023 com pequenas mudanças. Esse formato vai permanecer até o dia 20 de janeiro de 2026. A partir do dia 21, quem agendar a prova do TOEFL já vai fazer a prova no formato novo. Então, percebe que aqui, ó, nós temos aí mais 1 mês e meio, aproximadamente 2 meses, com o formato atual da prova. E aí, a partir de 21 de janeiro de 2026, a gente já começa a ter o formato. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, pelo feedback. Qualquer coisa, manda mensagem aí no chat. Então, é o seguinte, o primeiro ponto que a gente precisa entender é qual desses dois modelos de prova você vai pegar. Se você for realizar sua prova até dia 20 de janeiro, você vai pegar o formato atual. E aí você vai ter que estudar de uma determinada forma. Se você for agendar e realizar sua prova a partir do dia 21 de janeiro, você vai ter que estudar de uma forma diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar falando sobre o TOEFL atual. Ó, é o TOEFL que está em vigor até dia 20 de janeiro. Esse TOEFL atual, ou que a gente, a partir do ano que vem, vai começar a chamar de TOEFL antigo, é uma prova que já tem esse formato de 4 sessões. Então, nós temos a primeira sessão, obrigatoriamente, é a sessão de reading.
Depois, a gente tem a sessão de listening, a sessão de speaking e a sessão de writing. Então, aqui, prestem atenção. As duas primeiras sessões da prova, as duas primeiras sessões, são as sessões de recepção da língua inglesa. Como que eu recebo a língua inglesa? Ouvindo e lendo. Então, eu vou ler em inglês e ouvir em inglês. As duas próximas e duas últimas sessões são as sessões de produção, ou seja, eu preciso produzir alguma coisa em inglês, seja falando, seja escrevendo. Percebam que aqui é uma prova relativamente longa, então nós temos aí quase 2 horas de prova, né? A sessão de reading, 35 minutos, a sessão de listening, 36 minutos, a sessão de speaking, 16 minutos e a sessão de writing, 29 minutos. O que eu quero focar aqui com vocês, a princípio, é nos tipos de questão, né? O que é cobrado em cada uma dessas sessões, porque essa vai ser uma das maiores mudanças no TOEFL a partir de 2026. Então, no TOEFL atual, a gente tem textos exclusivamente de teor acadêmico. Então, imagina ali que a gente tem um recorte de um artigo científico ou um texto com teor mais acadêmico que você leria em uma universidade. E aí, para esses textos, existem alguns formatos de pergunta. Então, a gente tem as perguntas tradicionais, que são aquelas perguntas de múltipla escolha com 4 alternativas e você seleciona uma. A gente tem questões de múltipla escolha também, mas que tem mais de uma alternativa correta, então você tem que selecionar mais de uma alternativa. A gente tem as questões de inserir uma frase, então eles te dão o texto, te dão uma frase isolada e pedem para você identificar em qual local ali do texto essa frase se encaixaria melhor. E a gente tem um tipo de questão também na prova atual, que é meio que de categorizar as informações que você leu no texto. Então, você lê, vamos supor, um texto sobre as vantagens e desvantagens da prática de atividade física. E aí eles vão pedir para você preencher uma tabela separando as vantagens das desvantagens. Então, esses são os tipos de questão da prova atual, na sessão de reading, tá? Prestem atenção nisso aqui, porque quando a gente passar para o formato atual, vocês vão ver que é uma mudança muito grande. Vários desses tipos de questão aqui vão simplesmente deixar de existir, tá bom? Depois, obrigatoriamente, a nossa segunda sessão é a sessão de listening. Como que ela está dividida? Ela é dividida em 2 tipos de áudio. Os academic lectures, que são os áudios que simulam uma aula ou uma palestra em uma universidade. Eles realmente querem colocar você, neste contexto acadêmico de opa, e se eu tivesse em uma universidade no exterior assistindo uma aula, uma palestra? Eu preciso dar conta de entender e interpretar. E a gente tem também as long conversations, que são diálogos entre 2 pessoas, geralmente um homem e uma mulher, para vocês poderem diferenciar a voz ali na fala. E existem 4 tipos de perguntas. Lembrando que até aqui a gente está falando do formato atual. Se você for realizar a prova até dia 20 de janeiro, é essa estrutura aqui da prova que você precisa saber, tá? Então, na sessão de listening, também é de múltipla escolha. A gente tem a questão tradicional de múltipla escolha, em que apenas uma resposta está correta. A gente tem a questão de múltipla escolha, em que mais de uma questão está correta. A gente tem ali as questões de ordenar, colocar em ordem, ou um passo a passo que você ouviu no áudio. Então, você tem que organizar as informações que você ouviu naquele áudio. E tem as questões de matching também, né? Quando você tem que ligar 2 coisas ali, agrupar por categoria, por exemplo.
tá? Esses são os formatos de questões da prova atual na sessão de listening. Um ponto que eu quero chamar a atenção para você aqui nesse momento é que até agora a gente está falando de conteúdos mais acadêmicos. Então, simulações de palestras, de aulas. Aqui na sessão de reading, a gente também tem textos acadêmicos, que seriam ali trechos retirados de artigo. Então, eles estão focando mais nesse conteúdo acadêmico. A terceira sessão obrigatória, que é a sessão de speaking, atualmente ela tem 4 questões. Na verdade, a gente chama de 4 tarefas, porque questão, geralmente, né, a gente está se referindo a pergunta, mas não são perguntas, são tarefas. Eles vão te dar uma tarefa para você cumprir. Então, na sessão de speaking, atualmente, existem 4 tarefas. A primeira tarefa, eles vão te dar 2 opções, digamos assim. Você vai ter que escolher uma dessas opções e defender, justificar a sua escolha. Então, vamos supor aqui, ó, o Luiz está me assistindo. Eu falo, Luiz, atualmente você tem 2 opções. Você pode fazer o TOEFL IBT até o final do ano e pegar esse formato antigo, ou você pode deixar para fazer no ano que vem e pegar a prova no formato novo. Qual das 2 opções você prefere e por quê? Então, você vai ter que falar, Luiz. Você vai ter que escolher e me explicar por que você selecionou aquela opção. Então, esse é um dos tipos de questão da prova atual, tá? Segundo tipo de questão na sessão de speaking é você resumir, digamos assim, aquilo que você ouviu, a opinião de alguém que você ouviu no áudio. Então, a gente tem mais ou menos a mesma situação, alguém está dando uma opinião ali, e você tem que ouvir essa opinião e resumir aquela opinião que você ouviu. Então, percebam que aqui a gente tem uma tarefa que é integrada. O que seria integrada? Eu estou combinando 2 habilidades. Não é só falar. Primeiro, você vai ter que ouvir. Então, se eu não ouvir direito a opinião daquela pessoa, aquele áudio, como que eu vou conseguir resumir aquilo na minha fala? Então, tem 2 habilidades sendo avaliadas ao mesmo tempo, tá? Então, esses são alguns dos tipos de questão da sessão de speaking. Então, aqui a gente também tem a última questão, por exemplo, summarize the lecture and demonstrate understanding. Então, você vai ouvir um trecho ali de uma palestra e também vai ter que resumir aquilo que você ouviu. Então, novamente, é uma questão do tipo integrada. Lembrando que essa é a sessão de speaking da prova atual. A gente já vai começar a comparação. E por último, a prova atual ela fecha com a sessão de writing, que é a escrita. E aqui você tem 2 tarefas, né? Não são 2 questões, são 2 tarefas. A primeira delas é write a summary. Percebam que aqui eu coloquei, né, que é uma questão integrada. Você tem que ler um texto, ouvir um áudio e aí sim é que você vai escrever sobre esse áudio e sobre esse texto. Então, às vezes a gente fala assim, para a sessão de writing, eu tenho que melhorar a minha escrita, certo? Sim, também, né? Por quê? Porque não é só escrever. Para que você consiga escrever sobre o tema que eles estão pedindo, primeiro você tem um texto de referência e você tem um áudio de referência. Então, eu tenho que conseguir ler bem, ouvir bem, para depois pensar em escrever bem. E aqui, por último, na seção de writing, nós temos o writing for an academic discussion. Percebam que aqui o acadêmico aparece mais uma vez. E vocês já vão entender por que eu estou frisando tanto essa questão do acadêmico, tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? A gente está falando por enquanto, vamos reduzir aqui, ó. A gente está falando da prova
atual, que vai ficar em vigor até dia 20. Se tiver tudo certo, aí a gente vai falar já da prova nova, mostrando o que vai mudar nessa prova para vocês. E já adianto, vai mudar 98% da prova do TOEFL. Para mim, é literalmente uma nova prova. Não são só algumas pequenas mudanças, alguns ajustes, não, vai mudar, sim, drasticamente da água para o vinho, tá bom? Então, agora que você entendeu como funciona a prova atualmente, vamos ver o que a ITS está preparando para você em 2026. Para começar, primeiro de tudo, eles vão mudar a ordem das sessões. Isso aqui é um detalhe, não é tão significativo ainda, mas vamos começar assim, devagar, para não assustar vocês. Então, a primeira mudança vai ser na ordem das sessões. A gente continua começando com reading e listening, porém, na prova atual, o speaking é primeiro e depois o writing. Aqui não, agora o writing vai ser primeiro e a fala vai ser por último. Então, primeiro você vai fazer a sessão de escrita, e aí a última sessão da prova vai ser a sessão de fala. Então, a primeira mudança que a gente tem na prova é essa troca da ordem das sessões. Até aqui, assim, ó, quero saber a sua opinião, mas não vai fazer muita diferença, tá? Até aqui tá tudo certo. Agora, uma mudança mais drástica que a gente tem é no tempo de cada uma das sessões e no número de questões. Olha só, na sessão de reading, atualmente, nós temos 20 questões e 35 minutos. Na prova nova, serão 50 questões. Olha isso, vão passar de 20 questões para 50. E em vez de você ter 35 minutos, vão ser 30. Ou seja, eles aumentaram o número de questões, mais que dobraram o número de questões, e reduziram o tempo que você vai ter para responder. O que vocês acham disso? Eram 20 questões na sessão de reading, vão ser 50 a partir de janeiro. Mais que dobraram o número de questão. Mais que dobraram. Eram 20, agora vai ser 50. E diminuíram o tempo de resposta. Antes você tinha 35 minutos, agora vai ter 30 minutos. Então, eles tiraram 5 minutinhos ali e, ó, aumentaram o número de questão na sessão de reading. Outra diferença também no número de questão e tempo é na sessão de listening. Então, atualmente, são 28 questões e 36 minutos. Agora são 29 minutos, também é mais rápido, percebe? De 36 para 29. E de 28 para 47. Mais uma vez, eles basicamente dobraram o número de questões. 47 questões, antes eram só 28. E de 36 minutos, você vai ter 29 minutos. Até agora, gente, qual é a sua opinião? Vocês acham que essa mudança é para melhor ou para pior? São mais questões e uma prova mais rápida, ou seja, você tem menos tempo para responder. Depois, na sessão de writing, vamos ver o que nós temos atualmente. 2 tarefas, 29 minutos. Na prova nova, nós teremos 12 questões em 23 minutos. Então, de 2 tarefas, vão passar para 12 questões. E de 29 minutos, nós vamos passar para 23 minutos. Mais uma vez, aumenta o número de questões, diminui o tempo de prova. Tá assustado, Luiz? Não fica assustado, não. É a realidade, tá? Eu estou trazendo para vocês as informações mais atualizadas que a ITS divulgou. É o que tem de mais atualizado, eu estou mostrando aqui para vocês. Por que eu estou falando isso?
A própria ATS, ela já deixou uma notificação no site dizendo assim, olha, ainda estamos fazendo alguns testes. Pode ser que até janeiro a gente faça algum ajuste. Mas, caso isso venha acontecer, vocês serão atualizados lá dentro do método TOEFL IBT, que é o curso preparatório. Então, fiquem tranquilos, está tudo atualizado. Mas, se eles vierem a trazer mais alguma informação, vocês serão avisados, tá bom? E aí, na sessão de speaking, atualmente nós temos 4 tarefas e 16 minutos. Agora nós vamos ter 11 questões e 8 minutos. Gente, vocês estão entendendo isso? Em todas as sessões, eles aumentaram o número de questão e diminuíram o tempo de prova. Ou seja, é uma prova muito mais rápida. Menos de 2 horas, dá mais ou menos 1h30 aí, considerando o login e etc, né? O check-in e tal. Então, aumentaram o número de questão em todas as sessões, diminuíram o tempo de prova. Então, aqui a gente tem a segunda mudança. A primeira aqui é na ordem das sessões, segunda mudança na duração da prova e no número de questões. Terceira mudança, a sessão de reading e listening vão ser multi-stage adaptativas. O que é isso, Gabi? Tá falando grego comigo? O que é isso? Multi-stage significa que as sessões vão ter 2 módulos. Então, a sessão de reading vai ser dividida em 2 módulos. Sessão de listening vai ser dividida em 2 módulos. Módulo 1, módulo 2. O que significa que a prova vai ser adaptativa? Não são 2 módulos. Você vai fazer o módulo 1 e, com base no seu desempenho no módulo 1, a prova vai adequar o módulo 2 para o seu nível de inglês. Então, tanto na sessão de reading, não é a prova inteira, tá? A prova na parte fechada, reading e listening. O seu desempenho no primeiro módulo vai adaptar a prova para o seu nível de inglês no segundo módulo. Entendem o que isso significa? A prova vai se adaptar ao seu nível de inglês na sessão de reading e de listening, só nessas duas. Então, essas 2 sessões vão ser adaptativas. Então, é o meu desempenho no primeiro módulo que vai adaptar o segundo módulo, o nível das questões do segundo módulo. Então, teoricamente, se eu for muito mal no primeiro módulo, certamente as questões do segundo módulo vão ser um pouco mais fáceis, digamos assim. Mas isso não significa, tomem muito cuidado com isso, não significa que a prova é mais fácil. Significa que eles querem realmente confirmar se seu nível de inglês é básico mesmo. Então, eles vão adaptar as questões da prova ao seu nível de inglês, com base no seu desempenho na primeira sessão. Módulo. Lembrando que essa adaptação só vai acontecer na sessão de reading e na sessão de listening, que são as partes fechadas ali da prova. Na sessão de writing, na sessão de speaking, tudo permanece igual, sem mudança no sentido de vai ter um módulo só e as questões não vão ajustar ao seu nível, até porque são questões abertas de escrita e de fala. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando com vocês? Me confirmem aí, tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que é muita informação, mas faz parte. Esse evento é justamente para isso, para te atualizar dessas mudanças. Então, vamos lá. Quarta mudança, os tipos de questão e o conteúdo cobrado. Lembra que eu estava frisando bastante ali o acadêmico? Eles cobram bastante conteúdo acadêmico. Agora eles vão mesclar
conteúdo acadêmico com conteúdo não acadêmico, conteúdo mais do dia a dia, digamos assim. Então, não é uma prova 100% com conteúdo acadêmico. É uma prova que mistura conteúdo mais acadêmico, ciências, história, biologia, artes, business, matemática, etc., e conteúdo mais do dia a dia. Então, aqui nos textos, a gente já vai sentir essa diferença em termos do tipo de conteúdo que é cobrado. Agora, reparem nos tipos de questão. 2 dos tipos de questão da prova atual não vão existir mais. Não vão. E nós teremos um novo tipo de questão, que é a questão de completar as letras que estão faltando. Então, a gente perde 2 tipos de questão e ganha um tipo de questão novo na sessão de reading. Lembrando que vão ser mais questões e menos tempo. A mesma coisa, vamos passar aqui, ó, na sessão de listening. Eles vão manter os textos acadêmicos, mas eles vão acrescentar mais 2 tipos de áudio. Os áudios de announcement e as perguntas. Então, agora, na sessão de listening, em vez de ter 2 tipos apenas de áudio, vão ser 4 tipos de áudio. E os tipos de questão vão mudar quase todos. Eles vão tirar quase todos os tipos de questão. Só vai permanecer a questão tradicional de múltipla escolha, que você tem 4 alternativas e escolhe uma. De resto, tiraram todos os tipos de questão. Lembrando novamente, vão ser mais questões e menos tempo. Na terceira sessão, que vai ter a sessão de writing, somente uma das tarefas atuais vai permanecer, que é o Writing for an Academic Discussion. E eles vão trazer 2 novos tipos de questão para a sessão de writing. Então, olha só. Lembra do que a gente falou? Antes eram, na sessão de writing, 2 tarefas e 29 minutos. Agora vão ser 12 questões em 23 minutos. Então, só um dos tipos de questão da prova atual vai permanecer. As outras são todas novas. São questões que ainda não tem na prova atual, ainda não tem nos materiais atuais. É algo totalmente novo, totalmente diferente da prova antiga, digamos assim, né? A que está em vigor. E por último, na sessão de speaking, vamos ver o que muda. Tudo! Absolutamente tudo muda na sessão de speaking. Todos os tipos de questão serão trocados. Se você está estudando para a prova atual, cuidado, a prova nova vai ser totalmente diferente. Você precisa ajustar a sua preparação. Preparação antes da mudança é uma, preparação depois da mudança é outra. Então, na sessão de speaking, nenhum dos formatos de questão de tarefa vai permanecer. Eles vão mudar todos os tipos de questão da sessão de speaking. Então, esse aqui é um panorama das mudanças que vocês podem esperar a partir de janeiro de 2026. E não para por aí, tá? Vocês estão vendo que é uma mudança drástica. É uma mudança drástica. Muda o número de questões para mais. Muda o tempo de duração da prova para menos. Então, mais questões, menos tempo, uma prova mais rápida, mais dinâmica. Muda, desculpa, a ordem das sessões. Muda os tipos de questão. Muda o conteúdo que está sendo cobrado e muda também a pontuação. Eles vão mudar a pontuação também. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Me digam aí. Além do susto, Luiz, tá tudo certo? Espero que esteja passando bem, porque eu tô aqui não é para assustar vocês, é para atualizar, trazer informações.
Susto vai ter quem não tiver participado dessa aula, chegar lá para fazer a prova e não sabe como é a prova nova. Ou que está estudando para a prova antiga e vai fazer a prova nova. Aí sim eles vão tomar um susto quando chegar lá e ver que as coisas mudaram, né? Então, olha só, a pontuação também é uma grande mudança da prova. Atualmente, a pontuação vai de 0 a 120. Então, se vocês têm um edital, por exemplo, é bem provável que nesse edital esteja especificado a pontuação que eles querem que você tire. Por exemplo, 80, 72, 90, 100. Essa é a pontuação atual. Começa em 0 e vai até 120. A partir de janeiro, nós teremos uma pontuação que vai de 1 a 6. De 1 a 6. Pode ser 1, pode ser 1,5, 2, 2,5, 3, e assim vai até a pontuação 6. Essa pontuação de 1 a 6, ela parece muito mais com o IELTS. Não sei se vocês já ouviram falar dessa outra prova. Então, também vai mudar a questão da pontuação. Você não vai ter mais uma pontuação de 0 a 120, você vai ter uma pontuação de 1 a 6. Porém, nesse período de transição, para vocês não ficarem, né, tão perdidos em relação ao resultado que vocês vão receber, o seu resultado vai vir com as duas pontuações, a pontuação de 0 a 120 e a pontuação de 1 a 6. Pelo menos nos próximos 2 anos, que é esse período de adaptação, até que as pessoas entendem que a prova mudou, que tudo mudou, que a pontuação mudou. Então, assim, pelos próximos 2 anos, você vai receber duas pontuações, uma de 0 a 120 e uma de 1 a 6. Então, essa também é uma das grandes mudanças ali na prova, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. A preparação aqui é uma, a preparação aqui é outra. Atualmente, vamos falar de material para preparação. Vocês já viram algum desses materiais aqui? Algum desses livros? Conhecem algum desses livros? Ó, o Luiz falou, tenho que tirar entre 78 a 94. Luiz, então vamos lá. 78 tá dentro dessa faixa aqui, tá vendo? E 94. Então, está dentro dessa faixa. Você vai precisar de uma pontuação entre 4 e 5. Ó, 4 e 5, que é o equivalente aqui a essa faixa de pontuação que você precisa, que é de 78 a 94. Então, é algo entre 4 e 5 pontos. Só para você entender como vai ficar a sua pontuação agora, tá bom? Entre 4 e 5 pontos. Vamos falar de material de preparação. Vocês já viram algum desses livros aqui? Já viram algum desses livros? Olha só, esse aqui é um dos mais antigos, né? Que é a quinta edição, Fifth Edition. Se você já viu esse livro aqui, inclusive eu tenho ele em casa, corre dele, porque ele tá, assim, muito desatualizado, né? Esse aqui é o guia oficial, esse aqui era o livro de simulado, mas já saíram de linha. Depois desses dois, vieram esses aqui, que é a sexta edição. Então, aqui a gente tem, ó, quinta edição, sexta edição, que também já estão ultrapassados. Atualmente, o que está válido é esse aqui, ó, Seventh Edition. Essa é a última edição, a edição mais atualizada do livro oficial do TOEFL. E aqui do lado é o livro de simulado. Porém, gente, isso aqui só vai valer até dia 20 de janeiro. Depois do dia 20 de janeiro, esqueçam esses livros. Se vocês estudarem por esses livros, vocês estão ficando loucos. Porque eu mostrei aqui para vocês, não é porque eu estou falando, não, é porque eu mostrei para vocês que eles vão eliminar os formatos de questões atuais. Olha só, eles vão mudar isso aqui. Vão mudar totalmente a sessão de speaking. Então, o que está nesse material mais atualizado que vocês têm aqui
não vai valer a partir de janeiro de 2026, a partir do dia 21 de janeiro de 2026. Muito específico, né, a data, 21 de janeiro de 2026. Então, esse material aqui, que é o mais atualizado que tem, ele é para o formato antigo da prova. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na preparação. Luiz, por exemplo, vai fazer a prova esse ano ou ano que vem? Se você for fazer esse ano, tudo bem, esse material está atualizado. Se for fazer ano que vem, aí as coisas já não vão funcionar tão bem mais, porque os tipos de questão vão mudar drasticamente, como vocês viram. Tanto em questão, duração, formato, conteúdo, tudo é uma mudança drástica mesmo, né? Da água para o vinho. Então, eu me senti, assim, na obrigação de vir atualizar vocês sobre essas mudanças. Porque quem me vê assim, né, toda confiante, falando de TOEFL hoje em dia, tal, ensinando as pessoas, nem imagina que um dia eu já precisei fazer a prova. Na época que eu fiz, né, eles exigiram o ITP e eu precisei aumentar quase 100 pontos na prova em cerca de 10 meses. Eu tinha mais ou menos 10 meses para aumentar 100 pontos e comprovar C1 para eu conseguir passar em um concurso para professor. Então, assim, quem me vê falando hoje com confiança sobre TOEFL, não sei o quê, falando de prova nova, nem imagina o perrengue que eu já passei com essa prova. Por quê? Porque eu não conhecia. Eu não conhecia a prova. A primeira vez que eu fui fazer, eu fui assim, ó. Sabe aquela época do Idioma Sem Fronteiras, que as universidades começaram a oferecer a prova de forma gratuita? Um monte de gente ia fazer a prova, porque era de graça, né? Falava, ah, tô fazendo nada, é de graça. Então, vou lá, né? Vou lá fazer. E assim foi a primeira vez que eu fiz o TOEFL. Eu não fazia ideia o que eu esperava naquela prova. E eu não quero que vocês passem por isso, porque esse é um dos maiores erros que vocês podem cometer. Ó, minha deadline é 2/2. Estou em dúvida se faço 15/1 ou 25/1. Luiz, cuidado. Se você for fazer 15/1, você vai pegar a prova antiga. Se você fizer dia 25/1, você vai pegar a prova nova. Então, pensa com calma nisso. Pensa com calma. Porque se você se preparar para a prova, se você fizer toda a preparação para a prova do dia 15, e vamos supor, não estou falando que você não vai atingir a pontuação, não é isso. Eu estou colocando possibilidades para você. Se você fizer a prova no dia 15 e não consegue a pontuação que você quer, no dia 25, quando você for fazer de novo, a prova já é totalmente diferente. Tudo que você estudou já não vai valer mais para a prova que você vai fazer. Então, assim, você está pegando literalmente essa transição. Então, pensa com calma o que você vai fazer, porque a prova do dia 15 vai ser uma, a prova do dia 25 vai ser outra, tá bom? Então, pensa com calma, né? Então, só para a gente resumir aqui, nós vamos ter mudança no número de questão, no tempo de duração da prova, na ordem das sessões, na pontuação, nos tipos de questão, no conteúdo cobrado. E de verdade, eu quero que você saia na frente. Eu quero que você saia na frente. Eu quero que você seja a pessoa que vai fazer a prova sabendo o que está fazendo. Não é aquela pessoa que vai fazer a prova, tipo assim, ah, vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver. Vamos ver ali o que vai acontecer. Não faça isso, senão você vai jogar tempo fora e dinheiro fora. Então, assim, se vocês vão fazer a prova a partir do dia 21 de janeiro e realmente querem estar preparados para todas essas mudanças, para uma prova mais rápida, com mais questões, eu desenvolvi o método TOEFL IBT. O que é o método TOEFL IBT? Ele é o passo a passo. Por que é um passo a passo? Todas as aulas enumeradas, exercícios, simulados, tudo que você precisa para seguir passo a passo para você conseguir a sua aprovação no TOEFL IBT.
Eu gosto de falar que é o caminho pronto. Porque, assim, uma coisa é a gente ter que ficar procurando material para estudar. Ai, meu Deus, e agora? Onde que eu acho conteúdo? E agora? Onde que eu acho simulado? E agora? O que que eu faço? O que que eu estudo hoje? O que que eu estudo amanhã? Quem vai corrigir minha redação? Quem vai fazer isso? Então, assim, o método, ele é o caminho pronto. A gente tem três pilares muito fortes. A teoria. Então, você precisa entender a teoria da prova. Por isso que dentro do método a gente tem as videoaulas para você aprender tudo o que vai ser cobrado na prova, as habilidades, o conteúdo de inglês que você precisa para escrever bem, para falar bem, tudo que você precisa de teoria, você tem nas videoaulas. Depois você tem a parte prática, então tem simulado da prova nova, tem lista de exercício para cada um dos conteúdos que você estudar ali, porque só a teoria sem a prática não é muito eficiente. E só a prática também sem a teoria também não adianta muita coisa. Eu sempre gosto de brincar, né? Tem gente que ama fazer simulado, acha que se fizer 50 simulados vai tirar um notão na prova. Só que se você não conhece as regras do jogo, não adianta ficar simulando. Pensa num jogo de xadrez. Eu não sei jogar xadrez. Se eu não sei jogar xadrez, eu não conheço as regras do jogo, o que que adianta eu ficar movendo as pecinhas no tabuleiro ali, sendo que eu não sei o que eu estou fazendo? Por isso que a gente tem que juntar a teoria com a prática. E a questão da orientação, que é muito importante. Você tem a comunidade de alunos ali no WhatsApp. Inclusive, meus alunos do método TOEFL ITP liberaram o grupo para colocar todos os alunos juntos do ITP e do IBT para vocês ficarem numa comunidade só. E tem a minha orientação. Então, lá na plataforma, eu entro diariamente para tirar as dúvidas, para te explicar, né, alguma dificuldade que você teve. No WhatsApp também eu fico disponível ali para vocês mandarem mensagem. Às vezes você tem uma dúvida que é mais urgente, algo que é mais pessoal, quer mandar direto no WhatsApp, vocês podem mandar. E o método TOEFL IBT, por mais que ele seja um curso 100% atualizado e novo para a nova prova, ele segue a mesma metodologia do método TOEFL ITP, que é o meu curso para o TOEFL ITP, que já teve aluno aprovado em bolsa de estudo nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda, Austrália, Chile, até Coreia do Sul. Pra vocês terem noção, esse curso já levou gente até para a Coreia do Sul. Ó, essa é a plataforma do curso. Então, ó, método TOEFL IBT. Aqui tem todos os módulos, TOEFL IBT, Reading, Listening, Writing, Speaking. Tem o último módulo, que é o Prova de Fogo. Quando você entra, a primeira coisa que você vai fazer já é um simulado. De cara, primeira aula, simulado. Primeira coisa que você vai fazer quando entrar no curso, um simulado da prova nova. Simulado da prova nova. Ele é totalmente digitalizado. Então, você consegue ver no final quantas questões você acertou, quantas você errou. Se você tiver errado, qual seria a resposta correta. Então, você tem todo esse feedback instantâneo, porque ele é digitalizado. Ele tem cronômetro para simular o tempo de prova, então é um simulado bem legal. E aí, você segue com as demais aulas. Então, a gente já tem algumas aulas aqui. Algumas vão ser liberadas também semanalmente até o dia 19 do 12. Afinal de contas, essa prova nova é só em janeiro, então dá tempo de vocês irem estudando com calma, semanalmente, irem se atualizando até lá.